Salve guerreira, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Silvio Santana, de Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 1984, que norteia toda execução penal em âmbito federal. Prazer estar aqui com vocês nesse projeto, curso completaço de Lei de Execução Penal. E se você chegou até aqui, você está na última aula desse curso, a aula de número 11, meu querido. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Então, olha só. Se você quiser trocar uma ideia comigo, você vai lá em Prof. Silvio Santana. Vamos trocar essa ideia marota, manda suas dúvidas, beleza? Suas sugestões. Ou o que você quiser falar, o seu desabafo. Aí, professor, cheguei até o final do curso e fiquei maluco. Vai lá, vamos trocar uma ideia, valeu? Valeu. Então o tema da aula de hoje vai ser execução das medidas de segurança e incidentes durante a execução, beleza? Olha só, vem comigo aqui. A execução da pena, ela não é algo tão simples quanto parece ser. Ah, pega o cara e trancafia ele. Não. Durante a execução da pena, lembrando que aqui começa uma parte mais processual, que eu não vou deixar passar também, eu não deixo passar nada. Não ficará pedra sobre pedra, meu amigo. Então você tem esse curso completo, eu disse que é completo porque é. Então veja, durante a execução, pode ocorrer algumas fitas, algumas paradas que aquele camarada, aquele vagabundo, ele não pode ser tratado da mesma maneira, cara. Tá entendendo? O cara ficou malucaço. O cara tá passando a bilola nos amigos lá na cadeia. O cara ficou maluco, tá comendo merda lá. Então, opa, o que tá acontecendo com esse caboclo? Ele tá louco, ele tá inimputável. Eu vou tratar ele da mesma maneira e eu vou te falar uma coisa, ambiente prisional, ele deixa o camarada meio maluco mesmo. Então, é muito comum que eu vou falar aqui, que são os incidentes de execução. Vamos até lá. Execução das medidas de segurança do artigo 171 até o artigo 197. Primeiro vamos entender o que é uma medida de segurança. É uma espécie de sanção penal. Tá? É uma resposta dada pelo Estado ao agente não imputável. O cara tá maluco. A infrator da norma incriminadora. Pode ser dividido em duas espécies. Então o camarada ficou maluco, ele pode ser sujeito a uma medida de segurança. Ela pode ser detentiva, tá? Quando ocorrer a internação de hospital, tá certo? Em hospital lá da norma incriminadora, o cara está internado no hospital. Ou ela pode ser restritiva, se ele for para tratamento ambulatorial. Se ele for para o hospital detentiva, né, que é o antigo manicômio. Ou mesmo se ele for tratado em um ambulatório, ela pode ser restritiva. Então, tem essas duas espécies que é importante você compreender aí, tá? Então, olha só. Essa medida de segurança aí, olha só. Se o crime pode ser mais grave ou menos grave aqui, tá? Aqui, olha só, para esse caso aqui, ó. Se o crime for crime mais grave, né? Crime mais grave, o cara matou, tentou matar, crime mais grave. Aqui não, ele só é um cara que fica na rua lá, malucão, né? Então que é o crime menos grave. Crime menos grave. Beleza? Só para ficar bem clara essa diferenciação aí. Vamos para as observações, é claro. Observação 1 aí. Essa medida de segurança tem finalidade de quê? É essencial prevenir e a função não retributiva. Olha só, vamos colocar aqui, ó. Medida de segurança. Medida de segurança. Olha só, tem a finalidade. Essencialmente preventiva e não retributiva. Aí você fala, Silvio, o que é a função não retributiva? Olha só, Zaffaroni falava sobre essas funções da pena. Ela pode ser, vem comigo aqui, a pena ela tem função preventiva, evitar que se cometam novas infrações, educativa, ressocializar o vagabundo, e a função retributiva da pena. O que é a função retributiva da pena? É dar a lapada no vagabundo de acordo com a sanção que ele cometeu. Ora, dá a lapada na dosimetria do mal que ele fez para a sociedade. Isso é a função retributiva da pena. Nesse caso, a medida de segurança tem função não retributiva. O que quer dizer?
Quer dizer que eu não vou retribuir ao camarada aquilo que ele fez. Por quê? Porque ele está doido. Percebeu a visão? É função não retributiva, porque eu não vou dar a paulada nele de acordo com o mal que ele fez, porque eu, talvez ao tempo da ação, ou talvez durante a execução da pena, ele tenha ficado inteiramente incapaz de responder pelos seus próprios atos. Ele é inimputável. Então vem aqui comigo na tela só para você sacar essa ideia. Então a medida de segurança tem essa finalidade preventiva e não retributiva, pela visão de Zaffaroni aí. Beleza, observação 1. Observação 2. Observação 2 aí também, olha só. Essa medida de segurança, ela busca o quê? Ela tem uma ideia, ela busca o quê? Primeiro, a segurança social. Aquele camarada que está doido, dando facada nos outros na rua, ele tem que ser tirado de circulação, ele não pode continuar em circulação. E também, pensando no próprio caboclo, o próprio vagabundo, e na dignidade da pessoa humana, o cara é uma pessoa, tem que buscar curar esse camarada. Então, olha só, vamos colocar? Medida de segurança tem dupla função. Primeiro, é importante se você ter isso no seu material. Primeiro, buscar segurança social. E segundo, a obtenção da cura. Funções aí da medida de segurança. Beleza? Então, medida de segurança é isso, bastante importante. Vamos relembrar, vamos recapitular, lembrando aí que ela tem finalidade o quê? Preventiva, prevenir que se cometa novos delitos, e não retributiva, quer dizer que eu não vou entrosobar o cara de acordo com a pena que ele fez, com o crime que ele cometeu. Por quê? Porque ele é inimputável. E a medida de segurança, ela tem a finalidade social, né? Ela tem a razão de ser visando a segurança social e a obtenção da cura lá para o agressor, ou para o cara que está doente, para o doente. Tá bom? Guia de execução. Vamos lá. Guia de execução também é importante a gente tratar sobre isso aqui. Vamos lá. Quando for transitado em julgado, olha só, quando for transitado em julgado, transitou em julgado. Beleza? Essa medida de segurança aí. Medida de segurança, transitou em julgado. Olha só. Vai se expedir o quê? A guia para execução. Vou colocar aqui, ó. Guia para execução. É como se fosse a ordem do juiz determinando que interne o cara, se for o caso. Aí nesse caso, vamos lá, olha só. Nesse caso aí, olha só. Ele pode ir tanto para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, hospital, se for um crime mais grave, né? Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Antigamente usava esse nome de manicômio psiquiátrico, ou mesmo se for um crime menos grave, ele vai para um ambulatório. Então ele vai lá o tratamento ambulatorial, dar remédio dele, tá entendendo? Tratar para uma situação mais leve. Nesse caso é obrigatório, tá bom? Essa guia de execução aí, ó, essa guia de execução, ela é obrigatória para tratamento, hospital de custódia, tratamento psiquiátrico ou para tratamento ambulatorial. Tem que ser expedida. Beleza? Lá no artigo 177 da LEP tá isso daí. Vamos para as observações, que eu até vou colocar aqui mesmo. São 3. Vou colocar aqui mesmo, nessa telinha mesmo, vai ficar tudo junto. Observação número 1. O Ministério Público sempre será dado ciência a ele. Ele tem que estar sempre ligado nisso aqui. Então, olha só, Ministério Público sempre será dado ciência. Ele participa, ele é o fiscal legis. Observação número 2. Essa guia pode ser retificada se tiver alguma modificação. Às vezes ele estava lá no hospital de custódia e no meio do caminho foi necessário mandar ele para o tratamento ambulatorial, ou vice-versa. Então coloca aí, ó, a guia, que é essa guia aí, né, de execução, ela poderá ser sempre modificada. Ela não é fixa. Poderá ser sempre modificada. Se houver alguma situação aí, tá? Se houver modificações, né? Vou colocar retificada, para não ficar modificada, para ser sempre retificada
se houver modificações. Beleza? E observação número 3, lá no artigo 174, que fala do exame criminológico, pode ser realizado pela Central de Observação Criminológica, beleza? É aquele exame de personalidade, tá? Então coloca aqui, ó, vamos colocar assim, ó, o exame criminológico, nós já vimos isso daqui, ou personalidade, beleza? Tem que ser realizado pela Central de Observação Criminológica. Realizado pela Central de Observação Criminológica, nós já vimos aí. Esse exame criminológico tem que ser realizado aí. Artigo 174. Beleza, é para verificar a periculosidade do agente. Tanto que ele é doido. Vai medir o grau de loucura do cara. Beleza? Aí verificou que o camarada ou cessa a periculosidade, ou mantém a periculosidade. Ele é um perigo social. E essa Central de Observação Criminológica que nós já vimos, ela é técnica, tem essa função. Quem não lembra, volte às primeiras aulas lá pra gente ver isso daí, tá? Tá no artigo 5º até o artigo 9º, você vai observar o que é essa Central de Observação Criminológica e também a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação. Importantes para sua prova. Beleza. E vamos falar agora dessa tal de cessação de periculosidade. Então, cessação de periculosidade. O cara continua um indivíduo periculoso, né? Cessação de periculosidade. Olha só. O artigo 97, parágrafo 1º, fala o seguinte, ó. A internação ou tratamento ambulatorial será, olha só, isso é importante, por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. E o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Veja bem o que está escrito aí. Verificou que o cara é QBU, maluco, loucaço. Beleza? Aí ele está internado. Por quanto tempo dura essa internação? A internação ela dura ad eternum. Embora tenha entendimento do STJ, no sentido que ela deve durar o tempo que for a pena aplicada ao caso concreto. Entenda, o camarada ele foi preso, né? Ele foi preso, verificou que ele ficou maluco, ou ele cometeu o evento, o ato, e durante o julgamento viu que ele era maluco e internou o cara lá no hospital de custódia. Quanto tempo ele fica internado? De acordo com a lei de execução penal, de acordo com o Código Penal, no artigo 97, parágrafo 1º, por tempo indeterminado. Vou dar um exemplo. O cara foi lá, pegou uma faca e falou, vou esfaquear o candidato a presidente. Uou, meteu a faca lá. O nome desse cara, aqui no nosso exemplo, vai ser Adélio. Mas não estou dizendo que existe no Brasil, não. É só um exemplo aí didático. Como professor, é um exemplo didático. Aí esse camarada, que no nosso exemplo chamamos de Adélio, enfiou a faca no presidente. Uau! Aí ele verificou-se através do exame de criminológico, no exame de loucura dele, de sanidade mental, verificou que ao tempo da ação ele era inteiramente incapaz de compreender a merda que estava fazendo, o caráter ilícito do seu fato. Ele é o quê? Ele é inimputável. Ele vai para onde? Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Foi para onde Adélio foi. Percebeu? Não foi isso que aconteceu? Beleza. Ele vai ficar lá quanto tempo? Não sei. Enquanto tiver periculosidade, ele está lá. E esse exame de periculosidade ele é reconferido num período de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos ele é verificado, continua a periculosidade? Continua internado. Cessou a periculosidade? Aí ele pode responder penalmente numa cadeia, por exemplo, ter pena privativa de liberdade e responder pelos seus atos. Show? Tranquilo? Beleza. Então vamos continuar aí nossa busca. Então você já sabe muito bem que existe essa sensação de periculosidade. Olha só, aqui ó, só pra gente fazer alguns adendos aqui, tá? Olha só, pressupõe o quê? Que essa enfermidade pode ser curada em algum momento, né? Ela pode ser curada em algum momento. Ou seja, essa sensação de periculosidade, ó, pressupõe que a moléstia, a doença, a enfermidade pode ser curada, não é verdade? Em dado momento. Não é para sempre. Beleza.
Tranquilo. E a observação para ficar no seu material aí, olha só, que se não alcançar a cura, continua a periculosidade e a internação permanece ad eterno. Vou até colocar isso aí, ó. Não alcançando a cura, continua a periculosidade. A periculosidade. O cara continua, né, sendo um risco social. A periculosidade. Beleza? E a internação. E a internação no hospital de custódia permanece. Tá certo? Ad eterno. Vou colocar ad eterno aqui, mas não é bem assim. Ou seja, vai continuar lá, vai embora. Vamos pegar aqui, ó. Embora, importante, o STJ diz que tem que ser, ó. Ela tem que durar. Melhorar isso daqui. Ela tem que durar, ou seja, de duração pelo tempo da pena imposta. E a crítica vai. Se o cara tá louco, como é que vai soltar ele depois? Mesmo que ele tenha ficado o tempo da pena. Se ele tá doente. Mas é isso que entende, é isso que tem que levar para sua prova. Essa tela é importante para você. Então, enquanto o cara estiver maluco, o cara continua internado. Show de bola, meus lindos. Então, vamos continuar aí, vamos avançar aí no nosso bloco. Olha só. Aqui tem uma crítica, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Aqui tá perfeito, olha só. Vamos para essa crítica aqui. Eu quero que você tenha no seu material para você entender. Crítica é incompatível com a Constituição. Esse instituto é incompatível? Porque se você, olha só, vou voltar aqui. Eu disse que ele vai ficar, ó, para sempre, ad eterno, embora o STJ já se posicione contrário, né? Tá. Primeira corrente, né? Vamos colocar aqui, ó. É incompatível com a Constituição? Incompatível. Crítica. Incompatível com a Constituição Federal de 88. É incompatível? Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui. Primeira corrente. Primeira corrente fala que não pode ultrapassar 30 anos. Tá bom? Ou por quê? Porque o cara não pode ficar mais de 30 anos preso. Hoje 40 anos, né? Olha só. Vamos colocar. Não pode ultrapassar 40 anos, que é o máximo que ele poderia ficar preso de acordo com a reforma aí recente. Beleza. E a segunda corrente fala que deverá ser o limite máximo da pena combinada. Limite máximo da pena combinada. Combinada é aplicada, né? O tempo máximo, ele pegou 10 anos, é no máximo 10 anos, se pegou 20 é no máximo 10. E essa posição aqui é o que você vai defender na sua prova, a segunda corrente. Isso você vai utilizar como base a súmula 527 do próprio STJ, que diz isso aí. O tempo de duração de medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena combinada ao delito praticado. Percebeu? Então você vai ficar com esse segundo entendimento, tá bom? Você vai ficar com esse segundo entendimento aí. Show de bola? Tranquilo. Qual que é o rito, né? Qual que é o rito dessa sanção? A autoridade administrativa, olha só. Vou pegar aqui melhor, que tá horrível. A autoridade administrativa, essa autoridade, ela vai, olha só, um mês antes de acabar o prazo, né? Vamos colocar assim, ó. Um mês antes de expirar o prazo. Expirar o prazo, o cara está internado lá, né? Expirar o prazo. Ele deverá fazer o quê? Ele deverá chegar ao juiz, enviar ao juiz relatório, tá? Ele vai ter que instruir, eu vou colocar aqui, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que enviar ao juiz relatório. Essa autoridade vai enviar para o juiz
relatório, né? Vai instruir esse relatório aí. E o juiz, em posse desse relatório, dentro desse relatório aqui, vou até pegar uma outra cor aqui, ó, dentro desse relatório, o que acontece? Olha só, dentro desse relatório aqui, ó, um mês antes de acabar lá, né? Vou puxar para cá, ó. Esse relatório aqui, ó, que vai ser enviado ao juiz, na autoridade administrativa lá do hospital de custódia. Ele vai promover o quê? Nesse relatório, a oitiva, escutar. Escutar quem? Tanto o Ministério Público sobre isso e tanto o próprio curador do camarada lá, né? O defensor, curador, se o cara tiver doido, vou colocar ó, curador ou defensor. O cara não tá incapaz de conhecer o caráter ilícito dos seus fatos, beleza? Tranquilo? E nomeia se não tiver. E o prazo para isso, que eu quero que você anote, ó. Essa oitiva deverá ocorrer, ó, 3 dias para cada de prazo. Cada um vai ter um prazo de 3 dias para cada. Cada um tem um prazo de 3 dias para promover a sua oitiva dentro desse relatório que a própria autoridade administrativa tem que enviar ao juiz. Importante esse rito aí, tá? Beleza? Então tem esse prazo aí que pode ser que caia em prova. Tranquilo? Aí o juiz, vou pegar aqui até uma outra cor, em posse de tudo isso, ele vai decidir se revoga, se há revogação dessa internação. Se houver, ocorre a desinternação. Desinternação, o cara recebe alta. Desinternação, vou colocar desinternação. Quando transitado em julgado a sentença. Quando transitado em julgado a sentença. Artigo 179. Beleza. Ou, se o cara continua doidão, a sua permanência. O cara vai continuar internado. A sua permanência. Beleza. Então, esse é o rito. Esse é o rito. Tá? Esse é o rito. Tem que ter essa oitiva aí. Fica atento ao prazo. Beleza. Vou pegar aqui uma outra cor. Vamos para as observações. Tá? São 2. Observação número 1 sobre essa temática aí. Primeiro, o juiz de ofício, o requerimento das partes, ele pode realizar novas diligências, novos laudos, consultar novos peritos, ainda que tenha expirado esse prazo mínimo aí, tá? De 5 dias, tá? Pode ter um mínimo de 5 dias, aliás. Vamos colocar aí, ó, para não confundir. O juiz, olha só, de ofício, se ele não tiver convencido, ele de ofício ou requerimento de ofício ou requerimento das partes, vou colocar aqui, ó, das partes, ele poderá fazer o seguinte, ó, o juiz poderá, olha só, solicitar novas diligências para ver se o cara tá louco ou não tá, então consultar novos técnicos, novos médicos, melhorar isso aqui, ó, novas diligências, para verificar realmente aquela situação, beleza? E mesmo que tiver esgotado o prazo mínimo, tá certo? Tranquilo? Da medida de segurança. Vamos colocar aqui, ó. Ainda que esgotado o prazo mínimo da medida de segurança. MS, medida de segurança. Beleza? Tranquilo. E pode solicitar novas diligências. E observação número 2. Observação número 2 fala que esse exame de cessação de periculosidade aí pode ser realizado a qualquer tempo, tá? Qualquer tempo da internação, mediante requerimento do Ministério Público ou mesmo do procurador. Tá certo? Então, ó, o exame de cessação de periculosidade, que você já sabe, né? Já falamos sobre isso. Cessação de periculosidade. Ele não é exclusivo do judiciário. Ele pode, ó, pode ser realizado. Pode ser realizado a qualquer tempo. A qualquer tempo, mediante
requerimento de quem? Ou do Ministério Público, ou mesmo do defensor ou procurador. Vou colocar curador, né? Curador, defensor. Defensor. O mesmo curador. O cara tá doido? Beleza, então ele pode ser feito a qualquer tempo. Beleza? Tranquilo? Então essa tela é importante para você entender como é que funciona o rito aí da coisa. Tá certo? Como é que funciona aí o rito dessa parada aí. Show de bola, galera? Tranquilo? Então esse bloquito vai ficando por aqui, para não ficar um bloco muito longo. A gente se vê daqui a pouco mais um bloco dessa temática. Até lá!